Ao longo do século XVIII, a Grã-Bretanha viveu uma revolução económica, industrial e social sem precedentes, inventando novas formas de produzir, máquinas novas e uma nova classe de trabalhadores ao serviço das máquinas e dos seus proprietários. Explorados, mal pagos, privados do direito à associação, do direito à greve e do direito ao voto, são centenas de milhares de mulheres e homens que apenas possuem a força dos seus braços e a sua vontade de serem reconhecidos como seres humanos por inteiro. Planície de Waterloo, na Bélgica. Foi aqui que, em 1815, a Grã-Bretanha e os seus aliados derrotaram o Império de Napoleão. A Grã-Bretanha era, à altura, a primeira potência industrial do mundo e a Bélgica é a sua sucursal no continente europeu. Como símbolo desse entendimento, temos o leão de 26 toneladas de ferro fundido que coroa a pirâmide e que foi fundido numa fábrica de aço belga fundada por um inglês, em Serran, perto de Liège. No início do século XIX, a Bélgica é o único país na Europa a adotar sem reservas o modelo inglês. Os dois países têm em comum o seu liberalismo económico, que favorece o desenvolvimento de grandes empresas que empregam vários milhares de operários, coisa que na França e na Alemanha continua a ser uma exceção. Em algumas décadas, a Bélgica torna-se assim a segunda potência económica mundial, logo a seguir à Inglaterra. Diz-se que a Bélgica é o país dos capitalistas e o inferno dos operários. Fábrica de aço de Serran, em 1840. A mesma fábrica de aço, 150 anos mais tarde, filmada pelo cineasta Jean-Claude Regat na década de 1980. A fábrica de aço fechou em 1990. De uma das maiores fábricas da Europa, resta apenas esta carcaça enferrujada. Ninguém sabe o que fazer com ela e as memórias dos operários. Au fourneau, c'est vivant. Vous chargez de la matière par le dessus, la matière descend dans le haut fourneau, il y a toutes sortes de réactions avec les gaz qui se font, et en dessous, la matière sort bien ou elle ne sort pas bien. Et donc des fois, la température idéale c'est 1480 degrés, mais des fois on chutait en dessous des 1400 degrés, donc alors là, les matières ne s'écoulaient pas bien, quoi. Et c'est là que les journées étaient les plus difficiles. Je me rappelle bien une fois quand il était venu à Kessal, parce qu'il était transféré sur Kessal dans le froid. Il m'avait un peu expliqué son métier et tout ça, quand tu m'avais fait un peu une caricature du haut fourneau, en me disant c'était un estomac, c'est comme un estomac. Tu l'écoutais au bruit, et il fallait toujours être attentif au moindre bruit. Dès qu'il y avait un bruit suspect, il fallait tout de suite réagir, quoi, parce que ça pouvait tout de suite tourner à la catastrophe, quoi. On ne riait pas tous les jours, mais c'est là que j'ai les meilleurs souvenirs. Hein. Mais le chaud, c'est pas le froid. Le chaud, c'est beaucoup plus familial. Hein. Il y a quelque chose dans le chaud qui... Enfin, moi, pour avoir fait les deux, chaud et froid, le chaud, il n'y a rien à faire. C'est plus chaleureux. Demain, hors là, vous pouvez demander aux travailleurs qui travaillent dans le chaud, cours pour aller travailler dans le chaud pour relancer les outils. La plupart des gens, c'est beaucoup plus chaleureux. Je sais pas, c'est plus familial. Pourtant, il y a toujours eu des tensions aussi. Hein. C'est pas que tout était rose dans le chaud, loin de là. Mais il y avait quelque chose, une entraide qui était différente. On travaillait plus ensemble, je trouve. Mais c'est vrai que dans le froid, on était tout le temps attentif au défilement de la bande. Voilà, c'est très différent. Les gens sont un peu plus isolés, ils sont dans des cabines. Oui.
Voilà. des cabines sur la ligne, tandis que bon, nous on était... On devait travailler ensemble. Et après, maintenant, le dernier plan de restructuration de M. Mittal, on était en cours de trop, donc il a fallu licencier du personnel. Donc voilà, ça a été la porte. Après 30 ans de sidérurgie. Et maintenant? Maintenant, j'ai retrouvé du travail, je suis reconverti dans la logistique et le transport. Voilà, à 53 ans, c'est pas mal. Parce que bon, il y a déjà beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas de travail. Donc voilà, je peux m'estimer heureux, quoi. Regresso ao passado. 1886, operários da mesma empresa. Eles não falam, não sabemos o que pensam, mas nenhum sorri. Vemos o cansaço e a idade das crianças, dos aprendizes, os de um velhote que não tem outra opção senão continuar a trabalhar porque não há reforma para os operários. 20 anos antes, 1868, os operários da mesma fundição. Uma extraordinária galeria de fotografias encomendadas pela direção para mostrar a riqueza da empresa em material humano. Os operários posam num estudo com as ferramentas da sua arte. As imagens mostram-nos o que eles fazem, mas não como vivem. Amontoam-se nas novas barracas das cidades industriais, como as de Glasgow. Guetos insalubres, longe dos olhares das classes mais felizes, por vezes separadas por apenas uma rua. Casas em mau estado, arrendadas a preço de ouro por proprietários sem escrúpulos. O ciclo da exploração fica assim completo. Stefan Berger, historiador. Some of the housing was built by the employers, some of the housing was built privately, but usually the idea was to cram as many workers into a house as possible, and therefore also to follow the new capitalist logic of making profit from housing. And of course it also meant in many cases a new diet. It was not any longer a diet determined by agriculture and by what was available through agriculture, but the wages allowed the new workers to buy food that then would be consumed. But it was often a very poor diet, and I've got one example here from the economist Friedrich List, who observed in the middle of the 19th century what the diet of poorer families in the German lands looked like. And he wrote, and I quote, "Potatoes without salt, very thin soup with black bread, porridge, every now and again black dumplings. Those who are better off can afford a modest piece of fresh or smoked meat once a week, yet most know the term roast only from hearsay. I have seen quarters in which it was quite usual to hang a herring fixed to the ceiling with a piece of string just above the table. Everyone at the table could rub his or her potato against the herring so as to give aroma to the potatoes." End of quote. A miséria dos operários ingleses em 1830 é tão profunda que eles comparam a sua sorte à dos escravos negros das colónias. Em 1833, quando o Parlamento inglês decreta a abolição da escravatura, alguns chegam a protestar, pedindo que sejam libertados primeiro os escravos brancos, como eles se apelidavam. Mas assiste-se a uma viragem. A população operária das grandes cidades tornou-se tão numerosa que é impossível ignorá-la. Explorada, esfomeada, descontente e desconhecida, ela assusta.
Hoje, os bárbaros que nos ameaçam não estão no Cáucaso nem nas estepes da Tartária, escreve o jornalista francês. Estão nos arredores das nossas cidades industriais. A sociedade moderna vai perecer às mãos dos seus proletários. Não é apenas uma figura de estilo. A burguesia vê-se diretamente ameaçada pelas epidemias que surgem nas barracas das grandes cidades, contra as quais as barreiras sociais são impotentes. Difteria, escrofulismo, cólera, os filhos monstruosos da Revolução Industrial. Em Inglaterra, jornais militantes como o Guardião do Pobre denunciam publicamente as condições de vida dos operários. Enquanto isso, em toda a Europa industrial, comissões parlamentares debruçam-se sobre aquilo que se chama agora a questão social. A sociedade de bem não pode continuar a fingir que não sabia. Mas para ela, a culpa não é do sistema, é dos operários. Então, todos apresentam a sua solução. O operário estaria melhor se fosse mais vezes à igreja. Se bebesse menos. Ou ainda, como diz o filósofo Malthus, se ele fizesse menos filhos para que a oferta de mão de obra no mercado seja menor e poder assim ter melhores salários. Os reformadores ingleses têm uma abordagem pragmática e atacam primeiro o trabalho infantil, denunciado por Charles Dickens no seu romance de 1837, Oliver Twist. São dezenas de milhares de crianças assim, trabalham nas tecelagens e nas minas, a serem exploradas desregradamente. A doutrina liberal proíbe o Estado de intervir na relação de trabalho entre operários e patrões, uma vez que a considera um acordo feito livremente entre dois parceiros igualitários. Mas com as crianças, este argumento cai por terra. Em 1842, apesar da virulenta oposição do patronato, o Parlamento proíbe o trabalho a crianças com menos de 10 anos nas galerias subterrâneas. Esta vitória é obtida em parte graças à pudícia vitoriana, uma vez que o calor nas minas obrigava crianças e adultos a trabalhar em meio a despidos. Na mesma altura, a Grã-Bretanha, sempre mais à frente do resto da Europa, é a primeira nação a legalizar os sindicatos operários, apesar da greve continuar a ser proibida. A prioridade é dada à ação política. Em 1832, reformadores e representantes operários assinam juntos uma Carta Constitucional, onde reclamam o sufrágio universal e a democratização do Parlamento. Lição de democracia concreta. A Carta vem acompanhada de um esquema de mesa de voto com boletim secreto. As petições defensoras da Carta reúnem milhões de assinaturas. Os comícios, centenas de milhares de manifestantes. É um movimento de massa à escala da grande indústria que o gerou e que também está na origem da imagem convencionada de que a classe operária é uma multidão compacta e homogénea que nada parece capaz de travar. Mas durante todo o século XIX, esta imagem só é verdadeira em Inglaterra e na Bélgica. A França, tirando raras exceções, ignora a grande indústria. A sua indústria assenta numa rede densa de pequenas empresas, com algumas dezenas de operários no máximo. Uma escala que foi referida muitas vezes como artesanal, como se só a grande indústria fosse capaz de produzir operários autênticos. Esta ideia pré-concebida foi refutada pelo filósofo Jacques Rancière. Les gens de ma génération ont vécu avec l'idée de la classe ouvrière comme une espèce de réalité massive, quoi. Il y avait les masses de gens qui sortaient des usines, il y avait un syndicalisme qui était fort, il y avait ces masses ouvrières qu'on voyait défiler. Donc on avait une espèce de vision globale qui était autour de l'usine, quoi, autour de l'usine et comme une espèce de réalité stable. Or par rapport à ça, bon, les gens disaient mais voilà, mais avant la classe ouvrière, il y a quelque chose qui est différent, c'est l'artisanat.
Bon, par conséquent, moi, quand j'ai commencé à travailler sur les années 1830, on m'a dit, mais c'est pas des vrais ouvriers, parce que pour les gens, les vrais ouvriers, c'est les gens qui travaillent à l'usine, c'est les gens ceux qui travaillent à la chaîne. C'était un peu comme ça qu'on pensait les choses. Alors bon, par rapport à ça, bien sûr, j'ai essayé de changer la perspective, de dire, mais la classe ouvrière, bon, ça existe pas en soi. Alors, on peut toujours le définir comme réalité sociologique, mais la classe ouvrière, c'est une réalité qui est aussi une réalité symbolique. C'est-à-dire, pour qu'il y ait classe ouvrière, pour qu'il y ait mouvement ouvrier, il faut qu'il y ait des gens qui, à un certain moment, justement, sortent de leur simple condition d'ouvrier, au sens où des gens qui sont payés pour faire un travail, qui le font, et puis ils rentrent chez eux, et puis ils recommencent le lendemain, quoi. Si on regarde un petit peu d'où viennent les gens qui sont ouvriers au 19e siècle, bon, ils viennent de régions très très différentes, ils ont des trajets très très différents, et bon, ils vivent un peu souvent cette condition comme une condition qui est une condition transitoire. Bon, je cite quelque part, je pense les propos de cet ouvrier saint-simonien qui raconte un peu tous les métiers qu'il a fait, les métiers les plus divers, et donc il énumère ses métiers en disant « et toujours dans une autre attente ». Voilà, bon, j'ai essayé de commenter cette autre attente. Savoir que la classe ouvrière est inventée par des gens qui sont dans une autre attente. No entanto, é neste meio operário francês, heterogéneo e volátil, que nascem e se propagam as utopias mais radicais do século XIX. Eis o sonho de Fourier, onde as pessoas só trabalham se o desejarem, e onde o casamento e a família são substituídos por um novo mundo apaixonado, regido pela lei das atrações. Eis o menos divertido sonho de Cabet, inventor da palavra comunismo, que julga Fourier demasiado imoral e defende uma comunidade ideal de trabalhadores onde tudo é posto à disposição comum, tirando as mulheres, e onde a igualdade reina na abundância. Eis Leroux e a sua filosofia religiosa de progresso, que rejeita o igualitarismo e o comunismo e exige o respeito da propriedade privada. Eis Proudhon, para quem, pelo contrário, a propriedade é um roubo e quer instaurar pacificamente uma democracia mutualista. E Blanqui, o permanente insurgente, que será em todas as revoluções operárias do século defensor de ação clandestina e de golpe de força revolucionário. A sua última sociedade secreta tem um nome poético: a Sociedade das Estações. Saint-Simon, pelo contrário, quer acabar com as revoluções e substituir a exploração do homem pelo homem por uma partilha fraternal dos benefícios do progresso e da grande indústria. Os operários veem com uma certa simpatia esta feira de utopias, cujos promotores são, na sua grande maioria, burgueses em ruptura social. Mas não lhes apetece lançarem-se em campanhas de aventura como Icari, a comunidade libertária fundada por Etienne Cabet nos Estados Unidos e para a qual apenas consegue recrutar uma centena de homens e mulheres. Uma utopia rapidamente minada por conflitos, mas que conseguirá sobreviver até ao fim do século XIX, apesar de tudo. Mais popular do que os sonhos utopistas, uma nova forma literária aparece na França de 1830. A poesia operária, como a do sapateiro Savinien Lapointe. Estes poetas operários, que trabalham de dia e escrevem à noite, escolhem exprimir-se na linguagem nobre dos escritores burgueses. A miséria operária cantada em alexandrinos. A abordagem poderá fazer sorrir, mas os operários identificam-se com ela, como nesta canção de Pierre Dupont, apelidada na altura de Marselhesa dos Trabalhadores. Nous dont la lampe le matin au clairon du coq se rallume, nous tous qu'un salaire incertain ramène avant l'aube à l'enclume, nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse, sans abriter nos lendemains contre le froid de la vieillesse. Quels fruits tirons-nous des labeurs qui courbent nos maigres échines? Où vont les flots de nos sueurs? Nous ne sommes que des machines. Este nós
que temem se repetir, é a tomada de consciência de uma identidade comum, apesar da disparidade de estatutos e das profissões. No espaço público, traduz-se pela roupa usada. A bata, que se generaliza em França em meados do século XIX, designa o operário. O fato, o burguês. A bata usa-se muitas vezes mangas arregaçadas, porque o operário mostra o que vende, a sua força de trabalho, enquanto que o burguês só se mostra em público vestido da cabeça aos pés. Até meados do século XIX, o acesso ao jardim das Tulharias é proibido às batas e reservado aos fatos. Mas com o desenvolvimento da indústria têxtil e com o preço das roupas mais baixo, os operários vestem o seu traje domingueiro, quase burgueses, em dias de festa. Em modo de reação, a juventude burguesa aparece desalinhada e com a barba por fazer. De modo inverso, quando os operários voltam a vestir a bata até ao domingo para mostrar a sua identidade, um comissário da polícia perspicaz vê nisso um sinal de sentimento de sedição. Mas esta forma de usar a bata para mostrar a sua identidade de classe é algo tipicamente francês. Um operário de Londres teria vergonha de se mostrar em sociedade sem usar roupa de aparência semelhante à do seu patrão. No entanto, os operários ingleses e franceses têm algo em comum, uma forma de resistência ao trabalho herdada do século XVIII. A Santa Segunda-feira, um dia de descanso suplementar que eles se atribuem sem pedir autorização a nada nem a ninguém. Este costume, que chegou também à Alemanha com o nome de Segunda-feira Azul, é tema de desenhos humorísticos. Aqui, a mulher dá uma correção ao marido preguiçoso e bêbado. Aqui, os operários aproveitam este dia de folga para bater nos burgueses, realçando o caráter subversivo deste desvio à nova ordem industrial que se pratica até o início do século XX. The factory owners were very keen in implementing order in the factories. So the new factory regimes had a very tight time schedule. Everything had to work according to the rhythm of the machines. So everything in the factory was timed. From the beginning of work to the end of work, breaks had to be timed. Even if you wanted to go to the toilet, this had to be timed, and it was strictly controlled. If we think about a company like Krupp, already in the middle of the 19th century, they actually employed people to control how long workers spent in the toilet. So the workers tried in many little ways to undermine the new rhythm of the factory, to stay at the toilet for longer, to not start work on time, to try and have some kind of sneak little breaks in the middle of the work, even sometimes to sabotage the machines in order to stop the rhythm of the factory. So there were many different ways in which workers were trying to have their own rhythm against the rhythm of the machine, against the rhythm of the factory. Ghislaine Tormos, operária da indústria automóvel. Les gars attendent régulièrement une panne. Parce que la panne, c'est là que je souffle. J'en ai même qui font des gris-gris sur la ligne pour dire il faut que tu tombes en panne à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Tellement les gens on ras le pompon, quoi. Parce que quand une chaîne elle s'arrête pas, c'est 3 heures consécutives avant d'attendre 20 minutes de pause. C'est long, hein, c'est long. Entre la fatigue, entre vous avez soif, vous avez faim, le café qui est indispensable. Maintenant, on n'a même plus le droit d'aller boire un café. C'est 2 minutes réglementaires. Et si tu veux y aller une deuxième fois, il faut demander à ta hiérarchie. Donc si elle refuse, tu restes en poste. C'est pareil pour aller uriner. Ils ont institué que ce serait que 2 minutes pour aller aux toilettes. Et une seule fois.
C'est limite si on leur dit pas éduquez votre vessie, quoi. C'est ça. Donc ils en sont là. Ça c'est nouveau quand même. Ça fait quoi, même pas peut-être 8 mois que c'est sorti. Ça c'est le directeur du site qui a décrété que. Alors je sais pas comment il fait lui dans son bureau, je sais pas. Ao contrário dos operários ingleses, maioritariamente legalistas, os operários franceses do século XIX praticam com à vontade a insurreição. A sua arma preferida é a barricada. Espontânea, urbana, feita com o que há à mão, à imagem deles. Entre 1830 e 1871, Paris vive 3 grandes insurreições populares. A primeira dá-se em julho de 1830. Os operários aliam-se aos burgueses republicanos para derrubar o regime autoritário de Carlos X. Mas quando, no embalo, reclamam uma reforma social, são rejeitados pelas novas autoridades republicanas e tratados como crianças irresponsáveis. Um salto no tempo. Século e meio mais tarde, um dirigente do Partido Comunista Checoslovaco incita com o seu discurso os operários de uma fábrica de Praga que entraram em greve para obter uma democratização do regime. V žádné zemi ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické neexistuje to, aby 15letí děti určovali, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít a kdo jim má být. A to se bohužel stalo. J'ai plusieurs fois commenté ce texte de 1829 d'un écrivain français, Ballanche, qui réécrit la sécession des plébéiens romains sur l'Aventin, quoi. Où ce qui devient important, c'est pas le fait que les plébéiens ont des revendications, c'est le fait qu'ils veulent être entendus comme des êtres parlants. Et pour les patriciens, bien sûr, c'est impensable, parce que pour eux, les plébéiens, c'est des espèces d'animaux, bon, ils peuvent éventuellement grogner, mais qui ne parlent pas. Et les plébéiens ont approuvé qu'ils parlent. Ils font donc toute une série d'actes symboliques pour montrer qu'ils sont des êtres parlants, quoi. Or, c'est un texte qui a eu beaucoup d'influence à l'époque et qui véritablement, on peut dire, correspond très fort à ce que les gens ressentent, ce que les gens ressentent en 1830 sur le pavé parisien, qui ressentent en 1831 lors des insurrections lyonnaises, qui ressentent dans toute cette période, quoi. À savoir que désormais, ils veulent être entendus comme des êtres parlants, comme des êtres qui eux aussi ont, on peut dire, au fond, une capacité de penser les choses de la communauté et d'instituer comme une espèce de discussion sur cette communauté. Durante os 3 dias da Revolução de 1830, classes e sinais misturam-se. No famoso quadro de Delacroix, Gavroche tem colete de burguês e o burguês tem calças de operário. Quanto ao operário de bata, parece esperar que a Mariana lhe faça justiça por fim. Mas após a conquista da Revolução Política, a burguesia impõe o regresso à ordem. Os operários impotentes têm de renunciar à Revolução Social. 18 anos depois, em fevereiro de 1848, pegam nos mesmos e recomeçam. Burgueses e operários, aliados mais uma vez, derrubam a monarquia de Luís Filipe e proclamam a República. Para ocupar e alimentar os operários durante a grande crise económica causada pela Revolução, o governo republicano cria estaleiros públicos, as Oficinas Nacionais. Mas em junho, considerando-as como núcleos de contestação, decide fechá-las, e os operários desesperados e esfomeados voltam a pegar nas armas. Pela primeira vez, a fotografia mostra uma insurreição operária. Estamos a 26 de junho de 1848. Na altura em que esta fotografia é tirada, os defensores desta barricada na rua Faubourg du Temple ainda não sabem que a insurreição falhou e que estão entre os últimos resistentes.
Uma segunda fotografia, tirada no dia seguinte ao nascer do dia, mostra a rua após o assalto do exército. Os soldados matam os feridos, fuzilam os prisioneiros e às vezes até os moradores das casas à volta. Haverá 3.000 mortos, milhares de condenados a trabalhos forçados ou à deportação para a Argélia. Um preço caro a pagar pelo fiasco desta revolta espontânea, sem líder nem estratégia. As barricadas das jornadas de junho de 1848 eram pedras lançadas ao acaso, espontâneas, erguidas para defender a sua rua, o seu bairro, sem coordenação, sem objetivo nem estratégia. Só aguentaram 3 dias. Em 1871, a Comuna de Paris reteve a lição do fiasco. Ao contrário da imagem dada por este cineasta russo da década de 1920, que se deixa levar pelo seu impulso revolucionário, as barricadas da Comuna de Paris são traçadas ao detalhe, pensadas à escala de toda a cidade e supervisionadas por uma comissão das barricadas, que proíbe a construção de barricadas clandestinas. Esta disciplina militar tem uma razão de existir. A Comuna conta com muitos soldados nas suas hostes. Nasceu da guerra contra a Prússia, iniciada em 1870, e da derrota francesa que levou à queda do Segundo Império. Recusando os termos do armistício, que exige que Paris entregue os seus canhões, os parisienses guardam-nos e expulsam o novo governo republicano que foge para Versalhes. Durante os 72 dias da sua vida, a Comuna tem gestos espetaculares, como a adoção da bandeira vermelha e a destruição da coluna Vendôme, símbolo do Império derrubado. Também simbólicas são as dezenas de decretos que a Comuna, cercada pelo exército governamental, escreve, sabendo bem que não terá tempo de as aplicar. Decreto sobre a redução das rendas. Decreto sobre a separação da Igreja e do Estado. Decreto sobre a gratuidade do ensino e do material escolar, sobre a supressão do trabalho noturno dos operários padeiros, sobre o Museu de História Natural, sobre a criação de uma Câmara Sindical das Operárias, sobre um novo mercado na Praça Monge, sobre a organização de um grande concerto em prol dos feridos e dos presos na quinta-feira, 25 de maio, enquanto os soldados de Versalhes voltam a tomar a cidade. A Comuna é esmagada numa semana, a Semana Sangrenta, com um custo de 7.000 vidas. Depois do massacre, as injúrias. Nesta série de perspectivas estereoscópicas, a Comuna torna-se Sabbat Vermelho, uma orgia de demónios infernais, de feiticeiros e de bruxas. Alguns anos mais tarde, a Terceira República vai permitir que os vencidos celebrem a sua derrota no Muro dos Federados, o muro do cemitério Père-Lachaise, contra o qual foram fuzilados os últimos combatentes da Comuna. Mas nem as pedras escapam. Em 1880, as pedras com os impactos das balas foram retiradas e levadas para outra ponta do cemitério para servir de apoio a uma escultura em memória das vítimas das revoluções, sem distinção. Uma maneira confortável de meter vítimas e carrascos no mesmo saco. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre au Signol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Última grande revolução do século XIX, a Comuna de Paris marca uma viragem na história das lutas operárias. A sua memória será celebrada pelos grandes regimes totalitários e também pelos simples militantes. Como Nardo Tobia, operário de Terni. Sono l'ultimo di 7 figli, forse è importante chiamarli per nome tutti, che
sono di per se stessi una storia. Ribelle, vera spirito nuova. True new spirit, il vero spirito nuovo. Libero avanti. Libero avanti. Pensiero. Pensiero. Ideale. Ideale. Vero e comunale. Che il mio primo fratello fu battezzato sotto la bandiera rossa nel 1904 con padre Urbinati. Una specie di cerimonia, il segretario di sezione avviava alla vita questo ragazzino con la bandiera, presenza della bandiera, non è che facevano le cerimonie, ok, l'augurio, una bottiglia di spumante o di vino, quello che c'era. C'è qualcosa nella cultura proprio di queste parti dell'Italia centrale, che era sotto il dominio della Chiesa, di reagire al dominio della Chiesa inventandosi una ritualità alternativa e una nominazione alternativa dei figli. I figli qui si chiamano ribelle, ideale, comunardo, no? Stiamo parlando di fine 800 inizio 900. L'altra cosa che a me era importante con i nomi è che quando noi parliamo di proletari, la parola proletario significa qualcuno la cui unica proprietà sono i figli. E allora la nominazione dei figli è un atto di autonomia, che è l'unico atto di autonomia che è possibile a chi non ha altri che i figli. E infatti in tutta questa parte laica dell'Italia centrale, Emilia, Toscana, Marche, Umbria, questo dare dei nomi alternativi ai figli è comunissimo. A Terni ci sono persone che si chiamano, non necessariamente politici, anche nomi di fantasia, Agramante, Orneore, semplicemente il piacere del suono. E quindi c'è questa idea di una cultura operaia, in un certo senso anche pre-socialista. Nestes rituais alternativos, as festas têm lugar importante. Celebramos o aniversário da Comuna de Paris e, sobretudo, o 1º de Maio, proclamado em 1890 Dia Internacional da Festa do Trabalho. O 1º de Maio torna-se em toda a Europa um dia de manifestações operárias, interditas e violentamente reprimidas, como em Fourmier, em 1891, quando o exército dispara sobre os manifestantes, fazendo 9 mortos. Em Itália, sai-se à rua cantando o hino do 1º de Maio com a melodia de Nabucco, de Verdi. Vieni omaggio, t'aspettan le genti, ti salutano i liberi cuori, dolce Pasqua dei lavoratori. Vieni e splendi alla gloria del sol. Outros cânticos menos pacíficos celebram as lutas e as grandes revoltas, como a dos tecelões de Lyon, em 1832, que lutaram contra o exército nas ruas de Croix-Rousse, gritando viver a trabalhar ou morrer a lutar. Uma insurreição imortalizada pelo famoso cântico dos Canuts. Notre règne arrivera quand votre règne finira. Notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les Canuts, nous n'irons plus nus. Mas na verdade este cântico só foi composto 60 anos mais tarde pelo cancionetista anarquista Aristide Bruant, que se inspirou num poema de Heinrich Heine, de 1844, e que celebrava uma outra revolta, a dos tecelões da Silésia. É mais uma revolta de desespero, causada pela fome, espontânea e selvagem, reprimida pelo exército ao fim de 3 dias de exigências e pilhagem. Esta revolta, reconstituída aqui no filme Die Weber,
da década de 1920, tinha o seu próprio cântico, composto pelos próprios tecelões, o Blutgericht, o Tribunal de Sangue. Um cântico com ares de sermão que tratava os exploradores de velhacos diabólicos, filhos de Satã. Duas revoltas, 3 canções que se confundem com o passar dos anos nos meandros da memória operária. Como se não bastasse, eis o que escreve na altura um jovem exilado alemão refugiado em Londres. Nenhuma insurreição operária em França ou na Alemanha teve um caráter tão teórico e tão consciente como a insurreição dos tecelões da Silésia, assinado Karl Marx. Quando escreve estas linhas, Karl Marx é apenas um jovem revolucionário alemão que vive exilado em Londres. Mas as teorias que desenvolveu nos anos seguintes vão projetar a sua sombra por toda a história da classe operária no século XX. Criticando o socialismo utópico dos seus rivais, Marx defende um socialismo rigoroso, científico, que faz da luta de classes o verdadeiro motor da história humana. Essa luta opõe agora a burguesia, proprietária dos meios de produção, ao proletariado, que apenas tem a sua força de trabalho. A análise vai dar a um verdadeiro ato de fé na missão redentora da classe operária. Sem nada a perder, é a única que pode libertar a sociedade inteira e abolir até a noção de classe. O processo revolucionário é inevitável. O capitalismo está condenado a desaparecer, minado pelas suas contradições internas. As teorias de Karl Marx, desenvolvidas no Manifesto Comunista de 1848, propagam-se graças à Associação Internacional de Trabalhadores que ele fundou com outros socialistas e anarquistas europeus em 1864. Mas o próprio Marx quase não foi admitido como membro, porque a secção francesa considerava que só os trabalhadores manuais eram os verdadeiros trabalhadores. Após debates intensos, chegaram a um compromisso. Cada secção nacional decidiria se também aceitava os trabalhadores intelectuais e as mulheres. A partir de 1870, Marx aplaude as vitórias do exército prussiano sobre a França. Estas traduzem o novo estatuto da Alemanha, um país essencialmente rural, que passou a grande potência industrial em 20 anos. Uma metamorfose que se concretiza nos canhões que bombardearam Paris, saídos das fábricas Krupp. Para Marx, o novo proletariado alemão é teoricamente superior a qualquer outro. É por isso com prazer, escreve ele, que vê a passagem da França para a Alemanha como centro de gravidade do movimento social europeu. Após a derrota da França e o fiasco da Comuna, os factos pareciam dar-lhe razão. Em 1875, o Partido Social Democrata Alemão é fundado e torna-se o primeiro partido operário de massa, contando com 1 milhão de membros, o protótipo de todos os grandes partidos do século XX. Em 1880, o partido adota o marxismo como doutrina oficial e tira uma conclusão paradoxal. Uma vez que a queda do capitalismo é inevitável, não é preciso fazer uma revolução. Basta esperar. E enquanto isso, para estar à altura quando esse momento chegar, o operário tem de se tornar respeitável e adotar os comportamentos e os gostos da pequena burguesia, até os seus piores excessos. The ideas of the working class that are championed by social democracy also work very much with the differentiation of different parts of the working class. So you have at the highest level the class-conscious proletariat
the person who is a member of the German Social Democratic Party, who has joined a Social Democratic trade union, who is a member in a Social Democratic consumers cooperative, who is maybe a member of the local Social Democratic cycling club, and who spends his time educating himself, being more knowledgeable, and working towards the overcoming of capitalism. And then you have various forms of working class existences, if you like, below that highest form of working class existence. And at the very bottom you have the so-called Lumpenproletariat, so the people who drink, who gamble, who beat their wives, who don't give a damn about how their children are educated, and who, if you like, are betraying the mission of their own class in the eyes of German social democracy. Lumpenproletariat, o proletariado em farrapos, visto na década de 1920 pelo cineasta russo Eisenstein de uma forma tão metafórica como caricatural. A designação e tudo o que a envolve são uma descoberta de Karl Marx, uma nova categoria social que ele inventa para explicar os fiascos das revoluções operárias, traídas por estes subproletários, uma ralé sem abrigo sempre disposta a vender-se à burguesia para sabotar as demandas dos operários conscientes. Para a social-democracia alemã, este conceito tem a vantagem de tornar o operário respeitável. O infeliz subproletário herda sozinho todas as taras que a burguesia do século XIX atribuía até então à classe operária no seu todo. Uma imagem mais complexa da classe operária alemã é revelada num surpreendente inquérito sociológico realizado por um social-democrata dissidente que enviou 8.000 questionários a trabalhadores metalúrgicos e têxteis. Fica-se a saber que eles leem Darwin, Marx, Nietzsche, a Bíblia e romances policiais, mas também falam das suas condições e das suas esperanças. Ich wünsche ein anderes, menschenwürdigeres Leben zu leben. Denn dieses Leben unterscheidet sich nicht viel von dem Leben eines Sklaven oder Lasttieres. Und da ich dieses andere Leben nur durch die Erringung der Freiheit bekommen kann, so wünsche ich nichts sehnlicher, als dass man endlich den Kampf für die Freiheit wagt. Und für diesen Kampf wünsche ich mir nur dies eine, lieber Tod als wieder Sklav. Mas nem o investigador mais bem intencionado pode saber tudo. Foi preciso um jovem pastor evangelista alemão ser contratado como manobra numa grande fábrica para descobrir práticas que o historiador Alpha Lüdtke apelidou de Eigensinn, uma espécie de distinção operária. Vai do tempo que se arrepiam à fábrica a estranhos rituais nas oficinas. O balde de água gelada por cima da porta. A cola nos sapatos. O beijo polaco, em que o operário esfrega a barba áspera durante vários minutos nas bochechas de um operário imberbe. Um sem fim de tumultos vulgares e de partidas cruéis, através dos quais a comunidade operária afirma a sua autonomia. Thomas Lindenberger, historiador. Das ist ein Eigensinn, der sozusagen sehr schwer zu expropriieren ist. Er ist unhintergehbar. Das ist ein bisschen die Idee dabei. Und die Idee dabei ist auch, dass das natürlich Momente sind, die das Leben können in einer solchen Position der Abhängigkeit ermöglicht, ein Stück weit diese Abhängigkeiten erträglich macht. Insofern, Eigensinn ist nicht automatisch identisch mit einer Haltung oder einer Taktik, ich sag mal, des gezielten Widerstands gegen das Herrschaftsverhältnis selbst. Nein, es kann auch die Ermöglichung des Lebens im Herrschaftsverhältnis sein und ist es meistens auch. Como não conseguem derrubar o sistema, protegem-se criando entre eles um mundo paralelo, gerido pelos próprios operários.
São as cooperativas operárias que se multiplicam na Alemanha, na Inglaterra e na Bélgica no fim do século XIX. Começa por ser uma forma de oferecer aos operários pão a um preço justo, mas rapidamente a oferta se alastra a todos os bens de consumo corrente: cafés, teatros, mutualistas. As cooperativas foram acusadas de desviar os operários da luta, mas também provaram que eles são capazes de gerir a sua própria vida. Os objetos nesta mesa são também produto da autonomia operária. Nenhum é um carro, mas foram todos fabricados numa grande fábrica de automóveis, com ferramentas e materiais da fábrica, por operários da fábrica durante o seu tempo de trabalho. Em França chamam-lhe perruque ouvrière, trabalho debaixo da mesa, uma versão produtivista do Eigensinn. Robert Cosma, antigo operário da Renault. Ouais, une des perruques techniques qu'on a pu faire à plusieurs, parce que on ne faisait pas de la perruque individuellement, mais on a travaillé en équipe, c'est ce petit éléphant qui est en plusieurs morceaux. De mémoire, c'est 11 pièces, dont la clé pour le fermer, c'est les oreilles. Ce qui était rigolo, c'est que la fraise, ça permet de faire que des coupes à angle droit, et faire un éléphant tout rond avec que des angles droits, c'était un peu rigolo. Voilà, mais c'est au moins 40 heures de boulot, hein, voilà. Dans cette même partie de l'atelier, il y avait un copain taulier qui a fait une petite brouette en cuivre. Et l'intérêt de la brouette, c'est quand même qu'il a fait au marteau le rond de la roue et que c'est pas fait autour et qu'elle tourne pratiquement sans faux rond. La perruque, ça veut dire le sens de soi, retrouver le sens de soi. Et ça correspond à mon sens, à mon avis, ça correspond vraiment à la réalité de la perruque. C'est-à-dire qu'on travaille pour soi, on retrouve sa personnalité, sa créativité. Ou plus simplement réparer son scooter, hein, ou réparer une balayette, mais on travaille pour soi. Moi, je pense qu'il y a une part de révolte, il y a une part de transgression, y compris pour les gens qui sont pas militants, qui sont pas syndicalistes. Moi, j'ai doublé sur l'acier avec un vieil ouvrier portugais, Pedro da Silva, et il a fait tous les outils chez lui pour construire sa maison, les pelles, les pioches, etc. Je le connaissais bien, hein, puisqu'on travaille ensemble, n'a jamais voulu faire grève, n'a jamais critiqué l'usine, jamais critiqué les chefs, mais quand il partait avec sa perruque, il avait un sourire jusque-là, parce qu'il avait transgressé la règle. Et la perruque, c'est ambigu, on peut pas dire c'est uniquement de la résistance à l'ordre établi, on peut pas dire c'est seulement de la compromission, parce que c'est pas entièrement lutte de classe, une usine, et puis c'est pas entièrement à la botte du patron non plus. Ça dépend des moments, ça dépend des périodes, ça dépend des jours, ça dépend le matin quand t'es en boule ou pas, que t'envoies chier le chef, c'est la vie, quoi. Hein.